Quem nunca evitou uma conversa difícil que atira a primeira pedra? E quem já vivenciou alguma situação constrangedora por causa de uma conversa difícil que atire duas pedras? Nós estamos em período eleitoral, né, minha gente? E o quanto é difícil a gente dialogar com pessoas que pensam diferente de nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante, né? Muito importante para que a gente possa viver de forma mais harmoniosa e não ter tanto ranço, tanto ódio no coração dos outros, porque acaba sendo a consequência, né? Enfim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você já tenha dado 5 estrelas nesse podcast. Eu espero que você já tenha compartilhado vários episódios desse podcast. Me ajuda, minha gente, porque esse programa é nosso e eu faço com toda a minha alegria, com todo o meu amor para vocês, para que a gente possa papear, para que a gente possa refletir, enfim, ampliar a nossa consciência e se tornar pessoas aí mais desconstruídas, mais ativas, mais amorosas, mais acolhedoras. Esse é o meu propósito, tá? E falar sobre comunicação, conversas difíceis, é algo que relativamente eu gosto, mas que já tive muita dificuldade, sim. Porque não é porque eu gosto do tema que eu não tenha passado por perrengues com ele, sobre ele. Eu falei pra vocês aqui no segundo episódio, eu acho, ou foi no primeiro, não lembro exatamente. Vai lá escutar, tá? Primeiro e segundo episódio. Eu falei pra vocês que em 2018 foi um ano muito difícil pra mim. Era período eleitoral, de uma eleição bastante complicada no país, inclusive a segunda em sequência, que estava aí mexendo muito com as nossas emoções, com os nossos valores. Então, eleições que estava trazendo à tona muito do que a gente pensa, do que a gente é enquanto pessoa, do que a gente defende. E em 2018 eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então eu me perdoo por isso. Eu sei que da forma que eu agi naquela época foi a melhor forma que eu poderia agir, mas de fato, hoje eu compreendo que eu tinha muita limitação com relação à comunicação, a forma como eu me comunicava e tentava convencer as pessoas do meu ponto de vista. Primeiro ponto, nós não temos o dever de mudar o ponto de vista do outro. O que é que a gente pode é sensibilizar o outro sobre temas que nos são comuns, temas, pautas que nos são comuns e tentar fazer com que esse outro, dentro da sua ideologia, dentro do que ele acredita, dentro dos seus valores, possa contribuir a essas causas que nos são comuns. Então, eu entendi isso depois de muita lapada, de a duras penas, de sofrer muito, porque naquela época, eu me afastei de pessoas. Naquela época, eu me fechei na minha própria ignorância, no meu ego ferido, de que eu estava certa e as pessoas estavam erradas, e que todo mundo virou mal da noite pro dia, e que eu não conhecia mais ninguém. E eu comecei enfim, a ter aquele discurso do extremo, que eu, inclusive, odeio. Eu não gosto dos extremos, mas por pura incoerência e consequência daquilo que eu estava fazendo, eu estava me tornando uma dessas extremistas. E eu só me percebi isso depois de muito autoconhecimento, tá? Não foi de outra forma. Quando a gente se fecha na própria ignorância, quando a gente se fecha se achando pessoas detentoras de todo saber, de todo conhecimento, pessoas que estão aí no suprassumo da sabedoria, a gente está sendo ignorante, a gente está sendo pessoas arrogantes acima de tudo. E eu fui essa pessoa. Digo isso de coração aberto e com muita tranquilidade, que eu fui essa pessoa e hoje eu não sou mais. E eu, todas as vezes que eu pendo a cometer esse mesmo erro, eu tenho consciência dele e no mesmo momento eu dou 2 passos para trás, digo, opa, não é assim que eu tenho que reagir. E aí, naquele período, não só fui eu, tá? Ainda bem, não só fui eu e infelizmente não só fui eu, que quebrou laços de amizade, de família, por conta de política. Muita gente diz assim, política não é para se discutir, religião não é para se discutir, pautas que mexem com o emocional das pessoas, com os valores das pessoas, não são para se debater. E ao contrário, deve se debater sim,
mas a gente deve debater no objetivo de tentar construir algo positivo e não ficar na discussão pela discussão, no bate-boca pelo bate-boca, porque isso realmente não vai construir nada e só vai nos desgastar emocionalmente e energeticamente. Não faz sentido a gente bater boca para tentar convencer o outro de algo que ele não vai se convencer de jeito nenhum. Conversas difíceis existem para que a gente possa colocar em questão pautas que são comuns a todo mundo e que nos atinge mutuamente, de forma direta ou indireta. Por isso que é preciso levar a sério esse tema e olhar com mais carinho para isso. Mas, Janaína, todas as vezes que eu vou conversar com alguém que pensa diferente de mim, eu já fico com raiva. Quando ela dá a primeira palavra, fala a primeira frase, eu já crio ranço. Como é que eu vou conseguir conversar com essa pessoa? Eu li um livro na época que se chamava Como Conversar com Fascistas. Só que esse livro não trazia muitas estratégias de comunicação. Era um livro muito mais ideológico, sabe? Assim, não falava para que eu fosse ainda mais extremista, mas também não me trazia elementos que eu pudesse colocar em prática e tentar conversar de fato com pessoas que pensassem diferente de mim. Hoje eu entendo que existem 3 tipos de comunicação e que são para qualquer assunto, não somente para assuntos melindrosos, mas para qualquer tipo de conversa. 3 tipos de conversa que estão inclusive nesse livro aqui, Super Comunicadores, que eu indico a leitura. Ele é do autor best-seller O Poder do Hábito e Charles Duhigg. E eu indico demais a leitura, minha gente. Ele fala sobre 3 tipos de conversas essenciais, que é o que nós somos, como nos sentimos e do que se trata a conversa. Então, quando a gente parte do princípio que eu vou abordar uma pessoa para conversar sobre algo, ou alguém me aborda para conversar sobre algo, qual é o objetivo dessa conversa? Eu vou saber pelo que a pessoa vai trazer para mim e quando eu quiser conversar, eu vou saber quando eu quiser conversar com a pessoa. Então, do que se trata a conversa? Como é que eu tô me sentindo? E quem eu sou? Se a gente para pensar nessas 3 perguntas, todas elas levam a gente a um lugar de vulnerabilidade. E se colocar num lugar de vulnerabilidade é nos colocar no lugar de pessoas humanas que estão passíveis a erros e que sentem como outras pessoas também sentem, que têm emoções. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, a gente tende a ter mais empatia pelo outro, pelo interlocutor, e olhar com empatia nos possibilita a estar mais abertos a um diálogo franco, produtivo e sem danos, sabe? Porque essa é a nossa maior dificuldade. É a gente conseguir se entender ao final das contas. É a gente conseguir extrair algo positivo ao final das contas. E quando a gente para pensar em que tipo de conversa a gente está tendo, principalmente falando de redes sociais, porque a gente hoje se comunica muito mais online do que offline, infelizmente. No online, a gente se sente mais livre e desimpedido para falar o que pensa, do jeito que quiser, achando que uma tela vai nos eximir da responsabilidade com o outro. E aí a gente fala e joga tudo no ventilador de uma forma muito ofensiva, muitas vezes, de uma forma muito arrogante, muitas vezes, que não leva para discussões que realmente são produtivas, para tirar soluções, extrair soluções. A gente está num lugar hoje, não somente hoje, há muito tempo, de querer vencer o outro na conversa, no debate, como se fosse um debate político. Estou aqui para vencer o outro candidato. Só que, na verdade, não é esse jogo do vencer pelo vencer. Não é esse jogo do eu tô certa, você tá errado. Não deve ser assim, pelo menos. A gente, para conseguir se entender enquanto ser humano, enquanto sociedade, e sair desse lugar de polarização, porque muitas pessoas falam assim, mas não existe polarização. Existe. A polarização existe, mas ela não está na proporção que a gente imagina que está. Porque os meios de comunicação, as redes sociais, elas nos dão a impressão que está muito amplificado, que está todo mundo polarizado. E na verdade não é assim. Existe um miolo, que é um monte de pessoas ali que estão no meio termo, estão ali mais passíveis e
e abertos a ter um diálogo, e tem os extremos. Nos extremos, a direita, a esquerda, o Corinthians, o Palmeiras, enfim, o católico, o evangélico. Nos extremos estão aquelas pessoas que não estão disponíveis a ter um diálogo, a ter uma conversa, a trocar, a se relacionar. E no meio estão aquelas pessoas que estão mais disponíveis. Só que a mídia, ela está focada nos extremos. As redes sociais, esses extremos estão mais ativos. Eles estão ali muito raivosos, defendendo com unhas e dentes as suas pautas. Então a gente tem a impressão de que opa, o mundo está todo polarizado, que não se tem mais empatia, que não se tem mais respeito, que a gente está, enfim, ao fim do mundo. Não, ainda não é assim. Graças a Deus, ainda não é assim. Eu faço parte do miolo, das pessoas que estão ali no meio, abertas ao diálogo. Eu já estive no extremo e eu não quero mais estar. Eu já perdi muito amigos, famílias, por causa de discussões infundadas e por entrar nesse jogo do ganhar ou perder, eu tô certa, eu tô errada. Isso, minha gente, não é produtivo, isso não traz... Até no primeiro momento, traz uma satisfação no ego, massageia o nosso ego, diz assim, eita, eu ganhei aquela conversa, eu saí vitoriosa, eu sou a certa e ninguém me vence. No primeiro momento, massageia o nosso ego. No segundo momento, aquela pessoa não fala mais com a gente sente a falta, a gente, opa, peraí, o que foi que eu ganhei mesmo? Será que eu ganhei alguma coisa mesmo? E eu não tô dizendo aqui que a gente precisa conviver com pessoas que estão a todo momento nos colocando contra a parede, questionando os nossos valores, as nossas bandeiras, que raivosamente tentam nos atingir. Não, eu não estou dizendo que a gente tem que nada, que a gente tem que conviver com esse tipo de pessoa, mas a gente precisa sim aprender a dialogar com todo mundo. Com todo mundo, com quem pensa diferente e com quem pensa igual a mim. Quem pensa igual a mim não vai contribuir muita coisa comigo. Eu li nesse livro, inclusive, uma pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, porque assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos também existe essa polarização ideológica muito grande. E lá são pautas como armamento, imigração, são os temas sensíveis àquela sociedade, porque existe esse ideário do sonho americano, da sociedade livre, feliz americana, que é intocável, que é imaculada, que ninguém pode entrar e ferir, enfim, mudar, acabar. Então isso mexe muito com a população de lá. São temas quentes e que pessoas não estavam entre eles mesmos, né? A população americana não estava conseguindo conversar. E fizeram essa pesquisa dando a eles estratégias de comunicação para que eles pudessem começar a dialogar. E as estratégias partiam desses 3 tipos de conversa: quem somos, o que nós realmente queremos e como nos sentimos. Se eu estou querendo falar como eu me sinto, eu preciso perguntar, indagar a outra pessoa de uma forma que ela possa responder a mim como ela se sente. Como é isso, Janine? Como é que eu faço isso? Ao invés de ser uma pergunta muito direta, por exemplo, quantos anos você tem? Ou então, qual é a sua profissão? Ou qual time você joga? Pergunta a ela, qual foi a primeira escola que você estudou? Quais lembranças você tem da sua infância? São perguntas que nos levam a refletir no lugar mais emocional, que nos torna mais vulneráveis a mostrar o que a gente pensa, acredita, de fato, quem realmente a gente é, mostrar quem realmente a gente é. E é por aí que as conversas precisam acontecer. Porque se eu pego dois polos, 2 grupos raivosos que estão ali defendendo suas bandeiras na base do ódio mesmo, um contra os outros, eu não vou conseguir extrair nada dessas pessoas. Eu não vou conseguir, a não ser uma guerra, né? Uma nova guerra. Mas algo produtivo e bom eu não vou conseguir extrair. Mas se eu coloco essas pessoas e tiro as armaduras de cada uma delas e mostro que elas são pessoas através da vulnerabilidade de cada uma, eu tenho a tendência a ter um resultado melhor, a ter um resultado diferente. As guerras acontecem, a guerra lá em Israel, a guerra na Ucrânia, acontecem por causa de falta de comunicação. Falta de comunicação é um dos motivos, né? Não vamos dizer que é o motivo principal, mas é um dos motivos.
E a falta de comunicação gera ódio. A falta de comunicação, a dificuldade em se comunicar gera ódio. A dificuldade em se comunicar gera estranheza, gera falta de empatia, falta de respeito e coloca seres humanos contra seres humanos. Eu me coloco no lugar de inimigo e não inimigo, e isso não é bom. A gente não consegue evoluir enquanto sociedade enquanto a gente estiver nesse lugar de pessoas que acham que as pessoas que acreditam que aqueles que pensam diferente de mim são os meus inimigos. Minha gente, a gente só consegue evoluir quando a gente está cercado de pessoas plurais, diferentes. Todos nós somos diferentes. Todos nós vivemos situações, temos histórias diferentes. Nós somos marcados por momentos diferentes, enfim, a nossa história é de fato diferente. E as minhas vivências podem contribuir nas suas e vice-versa. Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir enquanto ser humano. Nós não estamos aqui para degladiar um com os outros. Embora a história da humanidade é marcada por tantas e tantas guerras, destruições, que tem um objetivo por trás, que seja reconstruir aquele país, um objetivo econômico ou não, mas é uma história da humanidade marcada por muitas guerras. E a gente só vai conseguir parar com isso. Nós saímos, e não faz pouco tempo, 50 anos, 60 anos, não é muito tempo, da última guerra mundial. E o que é que a gente aprendeu com isso? A gente acha que, tá muito longe, minha gente, a gente tá vivendo, nesse exato momento, 2 guerras no mundo. 2 guerras que uma era para ter findado aí com alguns meses, já tá mais de ano, que é a guerra na Ucrânia, que aconteceu do nada e por nada, e a outra guerra em Israel, que aconteceu por conta de um ataque terrorista. Então, ataque terrorista esse por conta de grupos que nutrem um ódio ao seu grupo, ao grupo que é diferente ao seu, e que acaba gerando esse tipo de ação desastrosa e violenta. Então, essa guerra que está aí matando inocentes, falando do povo palestino, né? E do povo israelense também. Então, minha gente, não tem como a gente dizer assim, isso é bom. Não tem. Mais pessoas estão perdendo casas, mais pessoas estão emigrando dos seus países e imigrando em países estranhos, estão sendo recebidos de forma, muitas vezes, arredia pelo povo nativo daquele país, né? Não sendo acolhidos, não sendo ajudados. E eu sou muito sensível à causa dos imigrantes e tudo que envolve a temática da imigração, porque eu tô falando de vidas. E quando a gente fala de vidas, minha gente, eu sou ser humano, você que tá me ouvindo é ser humano, e isso me toca profundamente. Eu acredito numa sociedade que possa conviver com as diferenças, que possa valorizar a pluralidade, a diversidade uns dos outros e que possa conviver com isso de forma pacífica. E para que a gente consiga atingir esse nível de paz social, de prosperidade, de respeito, a gente precisa primeiramente olhar como que a gente está comunicando o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acredita. Eu tô comunicando isso de uma forma assertiva? Eu tô comunicando isso querendo convencer o outro ou vencer o outro num debate? Ou eu tô tentando comunicar para que a minha mensagem ela possa chegar em mais corações e mais ouvidos e gerar uma transformação, uma reflexão? Qual é o seu objetivo ao comunicar o que você pensa, o que você quer, o que você acredita, o que você vende? Qual é o seu objetivo? É transformar o mundo ou é somente massagear o seu ego? A gente precisa se perguntar isso a todo momento. Então, esse livro eu recomendo muito a leitura do Como Desbloquear a Linguagem Secreta da Comunicação. Super Comunicadores é o título do livro. E ele vai trazer muitas estratégias para que a gente possa aprender a conversar e extrair proposição, extrair coisas boas das nossas conversas, dos nossos diálogos e parar com esses extremos e parar com essa luta infindável que a gente está vivendo de uns contra os outros. Não dá mais para viver assim, né, minha gente? Não dá mais.
Conversas difíceis existem para que a gente possa evoluir enquanto ser humano. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está aberto, quando a gente está vulnerável, quando a gente reconhece no outro a vulnerabilidade do outro também e respeita isso acima de tudo, tá bom? Então, para não ficar longo demais esse episódio, esse tema é pano para manga. Eu posso trazer no próximo episódio, se vocês quiserem. Comenta aqui mais estratégias desses 3 tipos de conversas, destrinchar isso um pouco mais. Mas por hoje é isso. A gente precisa primeiro se observar, né? A mudança começa primeiro na gente, para depois começar no outro, para depois o outro acompanhar a nossa mudança. É assim, não é de outra forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e compartilhem com todo mundo que você gosta e que não gosta também. Faz esse episódio chegar em pessoas que você não gosta, para ver se ela para me ouvir e se sente sensível a refletir junto com a gente. Um cheiro e até o próximo episódio.